Começar aqui. Ele foi pra caminha dela. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. E é com muita alegria que nós estamos dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, no capítulo 11º, da Lei da Justiça, e do Livro dos Espíritos, mas na Fraternidade Espírita Amor e Caridade, nós temos esse estudo todas as quintas-feiras, e através das mídias, neste momento, nós decidimos não parar. Agradecemos aos irmãos que vêm conosco nos auxiliar e participar. Então, nós só temos gratidão a todos que nos ouvem, que torcem, que aprendem, que junto conosco também nos ensinam, Então, essa troca, essa energia, essa alegria é o abraço da espiritualidade. Quando nós temos o Dr. Pedro e toda a sua equipe perto de nós, nesse estudo, nesse ensinamento de toda quinta-feira. Sejam muito bem-vindos e muito obrigada pela participação de todos. Agradecendo hoje ao nosso querido Sr. Valdir, que é aniversariante, e agradecendo a Dona Maria Selma, que hoje me fez ficar chique aqui com esse presente de artesã, com uma mãozinha tão abençoada, que possam todos receber o nosso abraço por meio deles. A Dani vai ler para nós um texto do livro Vigiar e Orar e uma mensagem. Nós vamos fazer a nossa prece inicial e Carol vai nos ajudar com as questões que hoje nós vamos falar sobre o direito de propriedade e roubo dentro da Lei da Justiça. Então, oi pessoal, boa noite. Convivência familiar. Quem não sabe tolerar, não aprende a amar. Os teus familiares são as tuas lições imediatas. Sem paciência, o menor problema adquire proporções imensas. Aprende a ceder em favor da felicidade alheia. Não agridas verbalmente aqueles que convivem contigo. A gentileza abre portas há muito tempo cerradas. Não transformes o teu lar em cadinho esfogueante de aflições voluntárias. Torna mais aconchegante o teu ninho doméstico. Seleciona os assuntos de teus diálogos familiares. A família é o teu primeiro compromisso com Deus. Então vamos lá para a nossa prece. Mestre Jesus, agradecidos estamos, Senhor, e toda a equipe de Dr. Pedro Luiz, por este abraço fraterno do amor do Cristo em nós. Agradecidos estamos, Senhor, pela renovação da nossa esperança e da nossa força, para que a cada segundo nós tenhamos escolhas e pensamentos melhores. Agradecemos, Senhor, a coragem de sair dessa frequência de medo, de insegurança e olharmos para o alto, agradecendo as estrelas, agradecendo ao vento e agradecendo ao sol que toda manhã nos convida à vida. Mestre, agradecidos estamos pelos nossos entes queridos, pelos nossos irmãos que passaram para o plano maior, pelo amparo com que são recebidos, pela certeza de que não estamos sozinhos. Agradecidos estamos, Senhor, pela renovação a cada dia da nossa esperança, da nossa força e da nossa fé. E que em cada um de nós possamos mudar o nosso padrão vibratório, acreditando, tendo a certeza que em um pouco tempo tudo estará com uma nova vibração e uma nova força. Que cada dia que nós estamos vencendo é uma alegria a mais na convivência com os nossos familiares, com os nossos entes queridos, com aqueles aos quais nós estamos às vezes confinados. Graças a Deus, aparando arestas, aprendendo junto e conseguindo resgatar um tempo
Um tempo que parece de luta, mas é um tempo de fé. Como a luz da vela, que nós sejamos a luz e a vela na vida de todos que nos rodeiam. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Então, dando continuidade aí ao nosso estudo, capítulo 11 da Lei de Justiça, Amor e Caridade. A gente vai então entrar no tópico de direito de propriedade, roubo. Questão 880. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Miramês. Direitos naturais. Maior direito natural do homem é o de viver na plenitude do seu crescimento espiritual. Os direitos naturais são visíveis para os que têm olhos de ver, são audíveis para os que têm ouvidos para ouvir. A natureza fala na dimensão que lhe compete dizer. É Deus nos ensinando a amar, pelos processos da vida humana e espiritual. Jesus nos mostrou o caminho para sermos felizes, quando ensinou o Pai Nosso para seus discípulos. Esperamos que todos os companheiros não somente ouçam e falem do amor, mas que vivam esse amor na plenitude da justiça de Deus, que adotem o lema fora da caridade não há salvação, para que a luz de Deus, nosso Pai, desponte na vida e a vida acorde no coração. Vamos lá, meus irmãos, né? Este capítulo é muito bonito, porque ele fala da justiça, o direito de propriedade. E apesar dele ter o subtema falando de roubo, a primeira pergunta que fala qual que é o direito, primeiro de todos os direitos naturais da lei de Deus que o homem tem, o de viver. Por isso que nunca ninguém tem o direito de tirar nem a própria vida e nem a do próximo. E este direito que nos é dado, né, nós temos que repensar e nos fortalecer. Este direito que nós estamos todos, tão preocupados neste momento, né? Nessa pandemia, contando como se fosse placar de futebol, quantos estão morrendo, quantos estão... a gente fala muito pouco da quantidade que está sendo curado. Olha, todas as semanas eu faço uma pesquisa nesse nosso estudo para que nós possamos lembrar. Hoje, até 3 horas da tarde, foram realizados no mundo 76.906 abortos. Hoje, até 3 horas da tarde, este ano já tinham 2.948.000.000 de crianças, 2.948.000 crianças menores de 5 anos, eu já fiz isso, já tinham desencarnado. Olha só o que é mais importante. Os nascimentos estão mais do que o dobro das mortes. O que nós estamos valorizando agora? Qual que é o primeiro direito que foi dito aqui, né, pelos amigos espirituais? O direito de viver. E se durante 24 horas, né, em 24 horas, até hoje, 3 horas da tarde, 74 mil irmãos nossos já tinham sucumbido, morreram por meio de um aborto, vale muito a pena a gente refletir. Neste exato momento, nós estamos roubando a vida, a esperança de quantas pessoas? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque a vida que nos é concedida, ela é o maior bem, a maior oportunidade, a maior misericórdia de Deus, que Jesus veio nos ensinar que só pela água nós aprenderíamos e renasceríamos. A água que envolve o ventre de uma mãe, os pais que nos permitem um novo corpo e uma nova oportunidade. Só por meio de uma nova oportunidade que nós reparamos o mal que nós fizemos em outras eras. Então, o direito de viver,
a vida que Deus nos deu, com a centelha divina que é a nossa consciência. Somos princípio inteligente do universo, criação divina. Cada um de nós foi criado por Deus, simples e ignorantes, e à sua semelhança, pelo nosso mérito, pela nossa escolha, pelo nosso livre-arbítrio. Nós temos a liberdade de escolher qual posição tomar. Então, a vida, nós temos que trabalhar muito, e no meio de toda essa pandemia, deste momento, né, quantas mulheres estão sendo assassinadas, quantas crianças estão sendo eliminadas. As doenças, gente, é necessário que elas venham para que nós possamos limpar o nosso perispírito de mazelas de outras eras. É importante que venham, que nós cuidemos do que é nosso, mas que venha as doenças e que nós saibamos aceitá-las. A nossa responsabilidade de cuidar do nosso corpo, da nossa mente, saúde mental, saúde psicológica, saúde física, é muito importante, porque é respeito e agradecimento a Deus de um corpo que nos foi concedido, com a aceitação de nossos pais. Portanto, no capítulo que fala, honrai vosso pai e vossa mãe, né? O que Jesus quis nos dizer? O que Jesus dizia entre os 10 mandamentos lá, entre uma das maiores obrigações que nós temos para com aqueles que nos geraram? Honrai vosso pai e vossa mãe, porque a oportunidade de nos conceder um corpo. Olha bem, hoje 74 mil irmãos tentaram continuar vivendo e foram eliminados. Tem uma irmã nossa, né, que de uma determinada casa espírita, e ela grávida, passando por um processo bastante complicado de influenciação, e durante todo um trabalho de muito sofrimento, de uma gravidez muito difícil, e tem o seu filho, e ela sofre e passa por dificuldades enormes, já não tendo mais a quem recorrer, ela foi pedir auxílio numa equipe de uma casa espírita. E numa reunião de desobsessão, esse irmão que tanto a atormentava, tanto ela quanto o filhinho no berço, ele dizia que aquele monstro ao qual ele tinha se transformado, era uma companheira dele de outras eras, em que juntos eles praticavam e ganharam muito dinheiro fazendo aborto. E que naquele momento ele implorava, porque ninguém queria recebê-lo, ele não tinha condição de renascer, porque ele queria renascer para um segundo poder esquecer todo o mal que ele tinha causado. Então, diante dessas oportunidades que nós temos o respeito, o conhecimento de saber que a nossa vida, ela é imortal, que este corpo, ele é transitório. Em todos os momentos que nos foi concedido, qualquer momento podemos ser convidados a voltar para a pátria espiritual, e este corpo vai repousar. Mas o nosso espírito, o nosso sentimento, tudo que nós aprendemos, tudo que nós sentimos, tudo que nós fizemos de bom ou de não tão bom assim, estará sempre conosco. Nós não nos libertamos de nós, da nossa mente, do nosso pensamento, das nossas ações. Então, quando nós temos um ente querido que partiu, em vez de ficarmos cultuando, muitas vezes cultuamos peças, coisas materiais, levantemos os nossos pensamentos e possamos emanar: que saudade de você, receba meu abraço, tenha paz, receba luz. Então, diante dessa alegria, possamos todos ter a responsabilidade sobre a nossa vida. Né? Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Ninguém pode, em momento algum. Nada justifica querer tirar a vida de alguém. Uma mãe no Nordeste teve seu filho assassinado, e esse filho ajudava a sustentar a casa. E o outro foi preso e eles queriam linchar. Então esta mãe foi buscar a outra mãe
que ia no presídio visitar o filho, porque eles queriam destruir a casa dela e ela sofreria por uma pena que o filho fez. A mãe que perdeu o filho virou, buscou a outra, que não conhecia, deu a mão a ela numa cidade de interior no Nordeste e disse o seguinte: olha, nada trará meu filho de volta. Ela, como mãe, está sofrendo mais do que eu, porque o filho dela é quem causou a morte do meu filho. Se eu a perdoei, ninguém vai encostar uma mão nela, porque Deus vela por todos nós, por vocês, por mim, por ela e por ele. Nenhuma mãe cria um filho para fazer nada de mal com ninguém. Então, o respeito à vida, né? Nós não temos o direito de roubar a esperança e a vida do outro. Nenhum de nós reencarna com a missão de tirar a vida do outro. A gente já teve essa resposta nas questões anteriores do Livro dos Espíritos, onde os amigos espirituais nos ensinaram. Nenhum irmão nasce para tirar a vida do outro. Nós renascemos para vencer as nossas dificuldades, vencer o mal que está em nós. E se nós erramos, não nos cabe julgar. A justiça da terra tem as suas leis, né? O juiz condena, os nossos irmãos ficam encarcerados, né? Perante a justiça da matéria, da lei civil, ele vai cumprir e vai ter uma nova oportunidade no plano espiritual, numa nova reencarnação, para aquela vida que ele tirou, quem sabe vai ser ele quem vai gerar. Então, há o respeito, o direito de viver. Os nossos irmãos que defendem, a gente sabe que tem ONGs de alguns países europeus que viajam os mares, aproximando dos países e levando os jovens para praticar o aborto. Que elas falam, meu corpo, minhas regras, né? Mas acontece que nós estamos tirando a vida de alguém, quando abortamos, que não tem como se defender. Na década de 70, um ginecologista nos Estados Unidos, que praticava o aborto nas clínicas, né, porque lá era permitido, quando apareceu o primeiro ultrassom, e ele comprou o ultrassom, ele fazia aquilo ali vários por dia. Ele no primeiro ultrassom, ele foi fazer o aborto e viu a luta daquele feto, daquele bebê, tentando se desvencilhar da agulha. Quando ele assistiu, ele nunca mais fez um aborto, rodou todo o final da década de 70 nos Estados Unidos, convencendo e implorando as pessoas que não praticassem mais, pela luta que ele viu daquele bebezinho tentando se salvar. Nós não temos o direito. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Quem somos nós para tirar a vida de alguém? Então, que nós possamos refletir, que assim seja. Que assim seja. Então, vamos lá. 881. O direito de viver dá ao homem o de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais possa trabalhar? Dá, mas ele deve fazê-lo em família, como a abelha, por meio de um trabalho honesto e não como egoísta. Há mesmo animais que lhe dão o exemplo de previdência. Miramês, direito de viver. Quem trabalha para o bem-estar da família se encontra revestido de nobreza. No entanto, é necessário que a noção de família seja mais elástica, não se restringindo aos nossos parentes consanguíneos e afins, mas abrangendo a família maior, que é a sociedade. Comecemos fazendo as coisas com honestidade e não vejamos em ninguém a maldade. Não nos sintamos ofendidos com nada e tenhamos sempre um sorriso para os que conosco vivem e trabalham, que Deus e Cristo passarão a abrir os braços ao nosso coração, estabelecendo o céu na nossa consciência. Gente, nós estamos falando do direito de propriedade e nós pensamos muito, né? A gente tem também algumas outras questões anteriores aqui que dizem o seguinte: com a desculpa de que nós estamos preocupados em guardar para os nossos filhos, em guardar para a nossa, velhice, nossa terceira idade, que nós, com a desculpa de que nós queremos acumular bens para que
nós possamos ter uma segurança financeira, nós nos tornamos muitas vezes egoístas. Tomemos muito cuidado, é muito honesto o trabalho honesto. Aquele dinheiro que se ganhou sem explorar ninguém, ele é muito bem-vindo. Então, olha só, acumular bens não tem problema nenhum. Um trabalho honesto, onde não se sacrificou, subjugou, humilhou ninguém, né? Então, é muito sério quando nós falamos, né? O direito, quando a gente pensa na família. Nós temos que tomar o cuidado para não sermos um peso. Aquele que acha que todo mundo na família tem que fazer algo por ele, porque ele é o coitadinho, ele é o deprimido, ele é o doente. Lembram o caso de Jerônimo Mendonça? Nem cadeira de rodas, ele não movimentava um músculo, sentia dor tremenda. Ele era chamado o gigante deitado. E aí, o que acontece com o Jerônimo Mendonça? Mesmo com todas as limitações físicas, ele nunca deixou de trabalhar e de auxiliar. Então, quando nós temos que acumular, com a desculpa de acumular para a nossa família, nós precisamos separar, temos que ser previdentes. Até os animais, quando preveem um inverno rigoroso, eles sabem guardar para quando precisa. Então, aqui os amigos espirituais nos dão um exemplo, né? Que há mesmo animais que dão exemplo de previdência. Ser previdente, né? Saber que nós precisamos ter os recursos, que às vezes a gente escuta muito, né? Cuidei a vida inteira, quando eu ficar velho vai ter que me olhar. Não é assim, né? Mas da mesma forma que às vezes muitos passam a vida inteira acumulando e os filhos passam a ter brigas horrorosas na hora de dividir a herança. Nós temos numa das obras de André Luiz um relato de um irmão que ele conta, ao passar para o plano espiritual, ao ser recebido, a tristeza quando ele ouvia os seus filhos, noras, parentes mais próximos, pedindo que os médicos desligassem os aparelhos, porque não ia ter jeito mesmo e já estava dando problema lá para dividir a herança, que ia gastar muito naquele hospital. Nós lembramos também um padrão americano agora, né, onde lá não tem hospital público, lá não existe o SUS, muitos idosos estão optando em ficar em casa, para morrer em casa, porque fica muito caro e fala assim, olha, tudo que eu juntei a vida inteira que eu vou deixar para os filhos, eles estão optando desencarnar em casa para não gastar toda a reserva que fizeram para deixar para os filhos. Nós precisamos refletir qual que é o limite, uma linha muito tênue, do que realmente é o valor que nós damos para a nossa vida e o valor que nós damos para os bens. Nós precisamos ter a responsabilidade de saber que na época de produzir, temos que produzir e nos precaver, resguardar o mínimo, para não sermos também aquele peso, ser aquela dificuldade para a família, né? Muitas às vezes falam assim, não gosto, não quer trabalhar com qualquer coisa, escolhe muito o que fazer, porque sabe que tem alguém que vai cuidar. Neste momento, nós, enquanto sociedade, temos a oportunidade de uma vida, temos que ser produtivos, fazer o bem, trabalhar no bem, né? Renovando as esperanças. O direito de viver, né, que o homem tem que pensar, nós temos, como diz Joana de Ângeles, né? O que nós devemos fazer para vencer a nós mesmos e podermos ser e nos tornarmos um espírito mais evoluído? Ter a certeza de que cumprimos tudo que nós nos comprometemos. Qual que é a nossa missão? Vai para casa, foi respondido. Vai para casa, cuida e vive bem na tua família e já terá cumprido a sua missão. Porque o dia que nós aprendermos a amar e respeitar os que estão no mesmo teto, nós vamos aprender de verdade a amar e entender que o teto é o planeta inteiro, que a humanidade somos todos nós, que não existe diferença, cor, raça, e que a vida é um direito de todos, mas que nós não temos que querer só para nós. Então, muitos reclamam, né? Tem um estudo de um médico
no Rio de Janeiro, em que ele trabalhava só com os pacientes terminais de UTI. E ele disse que ele fez um relato com praticamente 2.000 pacientes. E o que eles mais falaram, o que você pensa neste momento, tendo a consciência eminente de que estava próxima da morte, do desencarne? A grande maioria, mais de 80%, não falou que queria ter feito uma grande viagem, ter passeado mais, ter adquirido mais coisas. Todos diziam que a maior preocupação que eles tinham era poder voltar atrás e ter vivido e ter falado para algumas pessoas o quanto eles a amavam. Nós não comunicamos, nós não estamos aprendendo a viver, conviver, viver com as pessoas que Deus coloca em nosso caminho e que nós escolhemos pelo nosso padrão vibratório. Quem são essas pessoas que nós atraímos? Tudo que nos acontece é porque nós, dentro das nossas escolhas, chamamos esses irmãos para ser nossos entes queridos, para ser os nossos parentes difíceis. Qual foi o motivo? O que te atraiu naquele companheiro pelo qual você casou? Nós chegamos no lugar, numa festa, tinha 20, 200, 30 pessoas. Por que a gente olha para aquele abençoado e fala ele? E todo mundo nos avisa, não vai não que é fria. E a gente fica assim, comigo é diferente. E a gente põe maior fé e vai andando. Nosso padrão vibratório, nossa história. E na primeira dificuldade a gente fala, não aguento, vou desistir, eu quero outro. Como diz o nosso irmão Alberto Almeida, você arranja outro. Você arranja outro com as mesmas características. Então, o direito de propriedade, o direito de ter os bens, de prover a nossa família, ele é maravilhoso e nossa responsabilidade. Mas não esqueçamos que a nossa família é a família de Deus. Não esqueçamos que a nossa família é aquele a quem nós achamos desaforo e com muita humilhação a gente joga uma moeda porque está com medo, quer ficar livre, porque está mal cheiroso. Não esquecendo que muitas vezes aquele que bate a nossa porta e nós maltratamos foi um ente muito querido em outras eras. Então, o respeito de entender que a nossa família, respeitar, nada desperdiçar, né? Gandhi dizia que tudo aquilo que nós desperdiçamos, nós vamos precisar dele em algum tempo. Então, quando nós desperdiçamos no nosso lar, nós estamos tirando do lar de alguém. Então, que assim seja. Assim seja. 882. Tem o homem o direito de defender os bens que haja conseguido juntar pelo seu trabalho? Não disse Deus, não roubarás? E Jesus não disse, dai a César o que é de César? Allan Kardec. O que por meio do trabalho honesto o homem junta, constitui legítima propriedade sua, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que resulta do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto o de trabalhar e de viver. Miramês. A melhor defesa dos bens terrenos é a honestidade, ou seja, se não lesarmos a ninguém, estaremos construindo defesa segura em todos os lados dos bens materiais. Não nos esqueçamos, igualmente, de ajudar aos que precisam do pão, da veste e do teto. Podemos defender tudo o que possuímos, mas necessário se faz que a nossa defesa seja cristã, na ordem do amor e na vibração da fraternidade, compreendendo que a vida é de quem mais doa, de quem oferta seus valores que, quanto mais circulam, mais dão notícias do seu doador. Pessoal, é muito bonito todos nós termos a oportunidade de conhecermos os ensinamentos do plano maior. Quando Jesus nos disse que nos enviaria a verdade, e essa verdade nos libertaria, como é importante a gente entender. E neste momento agora dessa pandemia, como é importante a gente entender, né? Então, nós ouvimos algumas pessoas preocupadíssimas com casa na praia, com casa no campo, porque tem que ir lá cuidar daquilo, tem que ir lá cuidar do outro. Chico Xavier falava assim, graças a Deus, quando eu me for, eu não tenho muito preocupar com o que eu deixei, né? Ele tinha 2 ternos.
E um dia ele abriu o guarda-roupazinha dele para ir para o centro e olhou, né, com qual que ele ia. Emmanuel chegou perto dele e disse, você está podendo, hein? Pode até escolher. Foi, Emmanuel, mas eu só tenho 2. Você está escolhendo, hein, meu irmão? Que luxo. Ele tinha 2 terninhos. Então ele dizia essa alegria. Então, diante desse momento, onde nós vamos guardar as nossas joias, os nossos carros? Vou ter casa na praia, eu vou ter casa no campo, né? Nós vamos ter várias coisas para nos preocupar. E a maior alegria é de ser feliz, né? Então, o poeta Gentileza, que saía pelas ruas, né? Francisco de Assis, que despojou de tudo e foi descobrir a verdadeira alegria de paz no coração, que era fazer a alegria do próximo. Então, quando a gente diz o homem tem o direito, né, de defender, claro que tem. Mas nós temos que entender que tudo que nós alcançamos, se ele não lesou ninguém. Como foi o nosso salário? Nós roubamos da empresa quando a gente simula uma hora extra? Nós roubamos a paz do nosso irmão quando a gente fala que não tem para aquele companheiro de casa até que está sacrificado, ele ter que dar? Né? O que nós conseguimos levar de verdade para o outro? O que nós andamos roubando? A paz, a paciência, a esperança. Né? Nós roubamos quando desperdiçamos. Gente, olha só, hoje, né, existem de 843.166.231 pessoas desnutridas. Desses 843 milhões, 80% só tiveram uma refeição. Hoje, morreram de fome, até 3 horas da tarde, 19.135 pessoas de fome. Que herança e bem nós estamos tendo? Porque quando nós desperdiçamos, quando nós não trabalhamos, tudo que sobra em uma cidade, em um estado, em um país, deveria ser levado para o outro. O comércio exterior deveria existir na troca, na permuta salutar. O que sobra na minha casa, eu preciso trocar com o meu vizinho. Às vezes a gente não precisa nem dar, nem vender, trocar. 30% de todo o alimento que é produzido no mundo é desperdiçado e jogado fora. Existem feiras nos alguns países da Europa, eles fazem uma feirinha, um mercadinho que chama fruta feia. São as frutas e os legumes que não têm a aparência bonita, o tamanho padrão, que ninguém gosta de comprar, mas é extremamente saudável. E tem uma equipe já de jovens trabalhando para que esses alimentos não sejam desperdiçados. Tudo que sobra na mesa dos que têm, daria para alimentar esses 843 milhões de pessoas que passaram fome. E nós estamos aqui perguntando, né, na questão 882, se é justo a gente defender e guardar os nossos bens. E nós não estamos perguntando se é justo nós desperdiçarmos e aquilo que falta para o outro. O dia que nós aprendermos a olhar todos como uma família única, nós vamos aprender que não se abandona ninguém, não se abandona animais, não se abandonam pessoas. Olha, nós falamos em família, e isso me fez lembrar hoje um caso muito lindo, que um jovem que chama Luca, na Itália, ele fez um livro que chama Nascido para Ti. Desde os 14 anos, ele trabalha em lugares que acolhem crianças abandonadas que têm algum tipo de necessidade especial, principalmente crianças com Down. Na Itália, a lei não permite que homens solteiros adotem. Ele é gay, 43 anos, e conseguiu, porque já há 14 anos ele prestava trabalho, adotar há 3 anos atrás uma menininha linda, chama Alba, que está com 3 anos. Essa semana, ele fazia palestras na Europa inteira para incentivar pessoas jovens, solteiras, que adotassem crianças que são abandonadas porque têm alguma deficiência. E ele disse, né, que o amor foi imediato, que é uma escolha,
Ele fez amizade com uma amiga da mãe e uma outra amiga que também tem filhos com síndrome de Down, para que possam ajudá-lo e orientá-lo. E ele acabou de comprar uma gatinha essa semana, pegaram uma gatinha que foi abandonada nas ruas, e aí ele disse, agora eu estou com minhas 2 gatinhas, a Alba, a filha que ele cria, e ele incentiva, né? Então, quando nós roubamos da humanidade a esperança de crianças, de jovens, de animais que são abandonados, vida criada por Cristo, abençoada por Cristo e criada por Deus, quando nós roubamos a esperança, deixando que pessoas morram antes de fazer 5 anos de fome, nós estamos roubando a evolução e a energia boa do planeta. Nós roubamos quando julgamos e criticamos, quando deixamos de fazer o bem, quando nós não adotamos, quando nós deixamos para lá, né? E muitos irmãos ficam assim, eu estava esperando ter condição financeira boa para ter um filho, e a idade vai chegando, adotar eu não vou não, né? Porque não é sangue da gente, né? Nós somos todos DNA de Deus. O sangue é só temporário, mas o que nos une não é o sangue, é o coração. Parentela espiritual, toda a família do Cristo de Deus. Parentela corporal, temporariamente estamos ligados para resgatar dificuldades de outras eras. Então, muito mais amor nós teríamos. O planeta, essa pandemia, pode ter consequências muito menores se nós aprendermos a amar como esse nosso irmão. Nós temos visto demonstrações do mais puro amor, da mais pura bênção. Então, é muito importante que nós tenhamos a consciência de plantarmos este olhar e emanarmos vibrações através dos olhos, da alma. Como dizia o Ralph Waldo Emerson, né, um filósofo, um estudioso americano, em que ele dizia, o que você faz grita tão alto em mim que eu não consigo ouvi-lo. As nossas ações falam por nós. Nós estamos dando desculpa que queremos ter as coisas e que é justo, né? E a esse preço de ter e demonstrar que temos, porque o sucesso é medido para a grande maioria de nós pelas coisas materiais que nós acumulamos. O sucesso, nós falamos que sucesso é aquele que tem posses, né? E como dizia Gandhi, o maior sucesso, a maior alegria é a alegria do próximo. Que Chico Xavier ensinava para o jovem que estava sempre triste apesar de tudo que ele tinha. Te falta fazer a alegria do próximo, meu filho. Vamos lá? 883. É natural o desejo de possuir? Sim, mas quando o homem deseja possuir para si, somente e para sua satisfação pessoal, o que há é egoísmo. Não será, entretanto, legítimo o desejo de possuir, uma vez aquele que tem de que viver a ninguém é pesado? Há homens insaciáveis que acumulam bens sem utilidades para ninguém, ou apenas para saciar suas paixões. Julgas que Deus vê isso com bons olhos? Aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer os seus semelhantes, pratica a lei do amor e caridade, e Deus abençoa o seu trabalho. Miramês, desejo de possuir. O desejo de possuir é gesto normal nas criaturas. Todavia, é preciso que essa vontade tenha um objetivo útil. Ajuntar bens materiais não constitui falta grave, desde quando o que se possui seja encaminhado para fins nobres, podendo servir igualmente para os outros nas suas necessidades. Devemos esquecer somente a satisfação pessoal e sentir que a nossa verdadeira família é a humanidade. Ninguém vive só. A vida é uma cadeia de vidas em troca permanente. Quem se isola atrofia seus valores e aí não recebe nem pode doar. Mas Deus nos fez para sentirmos a circulação dos valores eternos. Da força das águas em movimento nasce a eletricidade. A luz é doação constante das próprias trevas. Pessoal, essa questão a
3, né? É natural o desejo de possuir? Nós temos que cuidar do nosso corpo, nós precisamos sentir bem, né? A autoestima. Só que muitas vezes nós nos excedemos com a desculpa de que eu preciso disso para ser feliz. E a gente descobre que às vezes nós passamos uma vida inteira juntando tudo e não descobrimos o que é felicidade. Quando nós descobrimos, nós deixamos ir. E aqui fala que é legítimo desejo, né? Aquele que é insaciável. Na verdade, toda essa pergunta quer dizer, é natural possuir, querer ter? Extremamente natural. Tudo aquilo que vem às nossas mãos, que tiver que ser nosso, vai ser. Então, Chico Xavier dizia, olha, tudo que tiver que chegar até você, Deus dá um jeito de chegar. Que seja uma palavra amiga, mas que seja também algum bem material, né? Sabe aquela pessoa que você fala assim, mas que absurdo, nossa, o cara não tinha nada, que a família, nossa, veio uma herança, e ele fica super bem, né? Ao mesmo tempo, direito de posse é normal, nós temos posse do nosso corpo, nós temos a propriedade, a posse não, né? Deus pode nos convidar a qualquer momento. Existe uma diferença entre termos propriedade e termos posse. Temporariamente temos posse do nosso corpo. Quando Deus nos convida, volta. Temporariamente nós temos posse e que a qualquer momento isso pode mudar de mão. Só que não vamos esquecer aquilo que Joana de Ângeles fala no livro Dias Gloriosos. Sabe o que ela nos conta? Quando nós nos perdemos em querer ter, quando nós nos tornamos insaciáveis, quando nós abrimos a nossa gaveta nessa pandemia e descobrimos que nós temos quantas pares de sapatos, quantas roupas da mesma cor, né? Quantas bolsas alguns têm, tem tanta coisa e não tem nenhum de usar, não tem nenhum para quem mostrar. Será que nós queremos usar porque é saudável e precisamos cobrir o corpo? Ou a gente quer mostrar para provar que tem? Né? Joana de Ângeles diz que não tem problema nenhum em querer ter e em trabalhar honestamente ter. Sabe qual que é o grande problema? Quando pelo excesso de ter, nós queremos mostrar poder, diminuir o outro, sermos egoístas e querer tudo para nós. E ela disse que nós que estamos buscando querer ser superior ao outro, mostrando o que nós temos, é como se nós bebêssemos água salgada, água do mar. A sede nunca passa. Então, quando nós falamos que a riqueza, a beleza e o poder são as grandes dificuldades para que nós possamos evoluir enquanto espírito, é porque diante da riqueza nós começamos a buscar o excesso, o supérfluo. Aí, quando a gente estava lá, né, ralando o salário mínimo, comprando hidratante no supermercado, esticando ele com água para render até o fim do mês, ele fazia o mesmo efeito. Aí nós vamos ganhando mais dinheiro, aí tem um para pele, tem um que é de água de não sei onde, tem um que é de cristal de não sei o quê, e as pessoas vão se perdendo no excesso. Aí vão gastando, às vezes, com um crime, o que daria para sustentar uma família, um supermercado de um mês inteiro. Aí a gente vê, eu tive uma oportunidade de estar num determinado lugar em que uma pessoa de muito dinheiro e a outra nem com tanto dinheiro tinha feito um procedimento cirúrgico para plástica, né, porque precisava e tal, e falando mal da outra. E virou para a outra, mas que absurdo você andar desse jeito, você tinha condição muito mais do que eu, por que você não faz um lift, um não sei o que lá, nem seus nomes chiquérrimos, né, das plásticas? E a outra virou e falou assim, eu vou entrar no hospital o dia que eu ficar doente, o dia que eu precisar. Eu não vou me arriscar numa cirurgia querendo ficar mais bonita. Eu já tive meus filhos, eu vivo bem, sou feliz com meu marido. Não vou gastar dinheiro para ficar bonita. Deus me fez assim. Cada ruga minha tem uma história. Então essa alegria, então às vezes a gente vê quando nós, com nossos 30, 40, 50, 60, 70, infantilmente, gente, pueril, como espíritos ainda infantilizados,
querendo viver a vida das nossas adolescentes, nos perdendo nos excessos, né? Pessoas para nos vender produtos miraculosos nunca vão faltar. Mas e se nós fizermos uma conta, né? Eu tenho uma conhecida que um dia ela falou assim, nossa, fiquei numa vergonha, porque um determinado sapato que eu comprei daria para comprar determinadas cestas básicas. Que as pessoas que trabalham na minha casa, quando eu fui ver que a cesta básica que eu dava para eles, eu gastava num sapato. Então ela conseguia comprar a cesta básica para 4 pessoas, era o preço que ela comprava um par de sapato. E aí ela virou e falou assim, meu Deus, ela começou a refletir e pensar, gente, nos países de primeiro mundo, os grandes ricos e as grandes fortunas, elas são distribuídas. Bill Gates doou 95% da Microsoft para uma fundação, onde ele sai vacinando crianças e fazendo 1000 palestras, alertando as pessoas para os problemas da humanidade. Há 5 anos atrás ele fez palestras, avisando que nós não estávamos preparados para uma doença, se acontecesse em grande escala, pelos países em mais dificuldade. Então, e outra coisa, 2 anos depois que ele doou 95% de todas as ações da empresa, 2 anos depois ele já se tornou de novo o segundo homem mais rico do planeta. Então, eu lembro também uma pequena casa onde nós juntávamos umas pequenas contribuições para auxiliar, e aí o pessoal está assim, nossa, tem que ter uma reserva para despesa. Aí o pessoal está assim, nossa, quanto mais a gente ajuda, mais doação vem. Então este é o nosso papel. Nós vamos juntar tesouros que Jesus nos ensinou, na terra ou no céu. Um empresário no interior de São Paulo chamou alguns funcionários, fizeram hambúrgueres, tem feito isso, e enviado para a equipe do SAMU da cidade. E além do hambúrguer, ele coloca um bombonzinho, e eles escreveram uma mensagem assim: aos anjos que todos os dias dão tudo pela saúde de quem mais precisa, deixamos nossa mensagem de gratidão e homenagem. Então, tudo que o empresário hoje está desesperado é porque não está vendendo, né? Mas ele disse que sentiu uma necessidade de agradecer. E ele envia aquele sanduíche para aquela equipe que tem salvado vidas, possa se sentir renovada. Então, muitas vezes é um sanduíche, né? É um abraço, é uma marmitinha, né? Muitas vezes a gente pensa assim, neste momento agora, onde você vai usar toda a sua grife? Para passear para quem? Para fazer live por foto nas mídias sociais? Então, diante deste momento, o coração que está preparado para esta vida com Jesus e de Jesus, para podermos dar o nosso relato, como diz Chico Xavier, devemos chegar ao túmulo muito melhor que chegamos ao berço. Então, a lei de justiça, a lei do direito à vida, a lei do direito de ter os bens, extremamente legítima. Mas os bens não nos vêm para nos satisfazer ao nosso bel prazer e aos nossos. Eles vêm para que nós possamos dar o exemplo de dividir e repartir. Quanto mais nós dividimos, mais nós multiplicamos. Que assim seja. Que assim seja. 884. Qual o caráter da legítima propriedade? Propriedade legítima só é a que foi adquirida sem prejuízo de outrem. 808, referência à questão 808, desigualdade das riquezas. Allan Kardec, proibindo-nos que façamos aos outros o que não desejáramos que nos fizessem, a lei de amor e de justiça nos proíbe. Ipso facto, é isso mesmo? Isso mesmo. Ipso facto, a aquisição de bens por quaisquer meios que lhes sejam contrários. Ipso facto, por isso mesmo, pelo próprio fato. Miramês, em se falando das coisas da terra, a legítima propriedade é aquela que é adquirida pelo trabalho honesto em todos os seus pormenores. Não existe meio termo para a honestidade. Ela é reta em todas as suas circunstâncias de justiça. A doutrina dos espíritos vem para os homens, a mostrar-lhes que todas as propriedades são nobres,
desde quando sejam bem usadas pela lei de justiça. O coração de Deus pulsa no universo, nos doando vida abundante. O de Cristo pulsa dentro de nós, nos mostrando Deus na consciência. Pessoal, sempre tem na televisão alguns programas em que eles deixam carteira, dinheiro e vai analisando, né? As pessoas vão passando, os que devolvem, os que pegam, os que escondem. Então, a lei de justiça, né, na propriedade, no roubo, então essa pergunta, qual o caráter da legítima propriedade? O que nos dá o direito de assaltar, tomar do outro aquilo que eu não tenho? O que me dá o direito de sacrificar, às vezes, aquele funcionário, tirando sua paz, tirando sua saúde, para que o empresário enriqueça mais? O que dá o direito do funcionário, muitas vezes, né, com desdém, desperdício, fazendo com que aquele empresário tenha prejuízo, porque tem mesmo, está ali, o que tem que gastar, azar, a empresa tem, né? Com certeza, hoje, a gente dá valor, a gente precisa entender esse direito de propriedade. Nada chega às nossas mãos que não tenha que chegar, mas tudo que vem às nossas mãos, que propósito nós estamos dando? Qual o verdadeiro sentido disso? Então, nós temos que às vezes o jovem estuda, trabalha, então vem alguém e toma de você. Nós não devemos perder a nossa vida para tentar salvar um celular, um carro, seja o que for, né? Tudo que tiver de ir, que vá. Mas ninguém tem o direito, e tudo aquilo que nós tiramos do outro, seja a paz, seja o equilíbrio, sejam as coisas materiais, nós vamos reparar. Então, Chico Xavier, quando visitou o Carandiru, queria abraçar todos. E aí os médicos que estavam com ele, né, cuidando lá da ala do presídio, falaram assim, tu tá doido? Os de alta periculosidade você não vai de jeito nenhum. Ele falou assim, eu não vou embora enquanto eu não abraçar todos. Somos todos iguais. E ele fez questão de abraçar um por um e não perguntou a nenhum o que eles tinham cometido de crime. E tem uma mãe que ela respondeu, né, comunicando com uma equipe que estava no programa Mundo Maior, ela comentando, eu sou honesta, criei meu filho direito, e meu filho foi preso por roubo. Eu juro, eu sou muito honesta, eu criei bem. E eu lembro de uma mãe que apareceu numa delegacia, isso foi mostrado na televisão, em que ela gritava desesperada e ela batia no filho. Porque ela falou assim, eu te criei com toda dificuldade, a fome que você passa, nós passamos. Eu nunca te ensinei a roubar. Eu sou honesta. Ainda virou e falou assim, eu não desisto de te ensinar. Então, o direito à propriedade, gente, nós temos que respeitar. Nós não temos o direito nem de invejar. Todos nós somos espíritos que em outras eras, em outras vidas, já fomos ricos, já fomos bonitos, já fomos pobres, já fomos bons e nem tão bons assim. Então, onde nós estamos é onde nós temos que florescer. E pensando que não nos cabe julgar o que o outro tem. Nós não temos o direito de julgar, né? Muitas vezes, aquelas pessoas a que hoje nós falamos que elas não merecem ter o que elas têm, foram vítimas em outras eras de grandes falcatruas, trapaças e roubo. Eu não esqueço de contar o caso do empresário que atormentou Chico Xavier um ano. Queria saber por que desaforo era aquele que o sócio dele tinha roubado, ele estava passando dificuldade, o sócio ficou bem. Que absurdo! E durante um ano ele queria resposta e perguntava a Chico, cadê a justiça? E não fazia nada para mudar, a não ser odiar, reclamar e não aceitar a sua condição. E Chico sempre pedindo a ele que rezasse, mudasse seu padrão, tentasse buscar uma outra forma de sobreviver. E diante de uma negativa grande, né, e após um ano de frequentes idas ao centro, questionando o Chico, Emmanuel disse, avisa para ele, nas últimas 30 reencarnações,
Ele roubou o sócio 13 vezes. O sócio roubou ele 17 vezes. E aí Emmanuel manda te perguntar, quem é mais ou menos ladrão? Qual que é o convite para nós pensarmos da verdadeira propriedade? Aquele jovem, né, que o irmão matou, interior da Bahia, porque eles ficaram órfãos. Então a herança é muito grande, né? Um irmão mata o outro. E ele tem uma única filha, fazendeiro, próspero, único herdeiro de uma herança enorme. E esta filha tinha frequentes acessos de loucura, nada mais, nada menos que um processo obsessivo daquele tio que tinha sido assassinado. E aí, num tormento, essa jovem, nos seus desatinos, saía sempre, fica grávida. E aquele pai, fazendeiro, austero, milionário, desesperado, que ama aquela filha, né? Vendo ela grávida, sem saber de quem, de qual funcionário dessa fazenda, descobre e ama aquele neto. Aquele neto nasce e este homem aprende a amar este neto e cuida dele com muito amor. E logo que esse neto nasce, essa filha nunca mais sofreu processo obsessivo. E aí, próximo a morrer, os amigos espirituais diziam, olha só a justiça divina, aquele irmão que foi assassinado para não ficar com a herança é agora o único herdeiro do seu algoz. A justiça divina está muito além do que possamos julgar ou pensar. Vamos acreditar que tudo que vem a nós temos que ter muito cuidado e respeito para não termos apego, termos respeito. Podemos usufruir dos nossos bens. Podemos sim ter casa na praia, se nós temos dinheiro, se nós temos um trabalho honesto, tem nossa lancha para passear, né? Que é aquele que tem, nada é errado. Vamos parar de demonizar os que têm também. Porque às vezes aquele que tem, a missão dele é gerar empregos. A missão dele é sustentar a família. Então vamos rezar para ele administrar bem a sua empresa. Mais do que nunca agora, o que nós precisamos? De trabalho. Que os administradores tenham a condição de manter suas empresas. Então nós temos que entender a propriedade, o direito de propriedade. Não nos cabe julgar, não conhecemos as histórias, nem nossa e nem do irmão em vidas passadas. Precisamos rezar para que todos, dentro do seu papel, consigam fazer com que todos à sua volta se tornem melhores. Que assim seja. Que assim seja. 885. Será ilimitado o direito de propriedade? É fora de dúvida que tudo que legitimamente se adquire constitui uma propriedade. Mas, como havemos dito, a legislação dos homens, porque imperfeita, consagra muitos direitos convencionais, que a lei de justiça reprova. Essa a razão porque eles reformam suas leis, à medida que o progresso se efetua e que melhor compreendem a justiça. O que num século parece perfeito, afigura-se bárbaro no século seguinte. Referência 795, questão, progresso da legislação humana. Miramês, será limitado? Os direitos dos homens na terra são mutáveis, porque eles estão em um processo de ascensão. A cada dia surgem novas coisas e novas leis humanas. Reformam-se as leis constantemente, porque o progresso é Deus ativando seus filhos para o despertamento maior. É por isso que em um século as leis por vezes são normais e já em outro entram na decadência. Repetimos que a verdadeira propriedade são os talentos de vida, colocados por Deus no coração das criaturas, na cidadã da consciência. Será ilimitado o direito de propriedade, né? Tudo que aquilo que foi legitimamente adquirido, ele constitui uma propriedade. Mas, meus irmãos, pensemos todos nós, né? Quem é estudante do direito sabe a diferença posse e propriedade, né? Eu estou aqui na casa da minha amiga Clarice, de posse da cadeira dela, né? Eu estou de posse. Na hora que eu me levantar, eu não tenho mais a posse, a propriedade da Clarice. Nosso corpo foi uma bênção divina concedida. Nós temos posse,
temos a propriedade. A nossa vida é a bênção divina para nos nortear. Tudo que vem até nós, tudo que é honestamente alcançado, tem que ser sim agradecido. Sejamos todos muito tranquilos com relação. Nós nos preocupamos muito com a propriedade, né? E às vezes a gente pensa assim, quantos irmãos vivem na natureza, vivem com tão pouco e vivem tão felizes. Eles conseguem entender a grandeza. Eles conseguem entender a grandeza da bênção divina, né? E aí a gente pensa que não troca isso por nada. Quando nós, às vezes, vamos visitar, ou a gente tem condição de chegar em situações, em casas, em cidades, ou nas periferias, onde a gente vê, às vezes, umas casinhas tão pequenas, onde tudo falta, né? Eu tenho uma amiga tão querida que, às vezes, quando eu vou lá na casa dela, tudo é maravilhoso. Tudo é maravilhoso. Por quê? Porque ela fala assim, eu sou tão feliz com o que eu tenho. Eu sou tão alegre com o que eu tenho. E a gente a gente assusta, fala assim, meu Deus, como é que ela pode viver com tanta alegria, passando tanta dificuldade, onde falta tudo, né? E aí a gente pensa, como que pode isso? E há pouco tempo ela ainda falou assim, jogaram o cachorro aí na rua, abandonaram, eu ainda peguei. Eu fico dividindo meu angu com o cachorro do vizinho. Porque ele foi abandonado e ela ainda levou com toda a dificuldade que ela passa. E ela tinha comentado com a gente que naquele dia, naquela semana, ela tinha fervido água com fubá para dar para a criança e para ela. E essa água com fubá, ela ainda dividiu com um cachorrinho que ela pegou na rua porque foi abandonado. E a gente às vezes pensa assim, nossa, acha que está tão longe da gente, né? Acha que está tão difícil. Há pouco, quando eu trabalhava, há muitos dos meus empregos, quando eu trabalhei no banco, nós tivemos um colega, um jovenzinho que fazia, que hoje seria a mesma coisa que o menor aprendiz faz. E aí ele comentando, né, que o avô dele tinha falecido, que estava com muita dificuldade, que o avô estava doente, todo mundo muito preocupado, falou assim, nossa, que pena que seu avô, né, tá ruim, faleceu. Aí ele falou assim, nós nem estamos achando ruim, porque vai sobrar mais comida para a gente dividir. Então, numa casa onde não se tem dinheiro, às vezes, para tratar um doente, onde uma boca para se alimentar faz a diferença na quantidade que o outro vai comer, e a gente acha que isso acontece só na televisão, só lá na África, só na Etiópia. A gente não sabe como está o nosso quintal, né? Então aqui, às vezes, do nosso lado, nós encontramos grandes dificuldades. O pessoal que trabalha na campanha do quilo, muitas vezes sabe, alguns irmãos às vezes batem em casas que nós achamos bonitas, de muitos recursos, mas que muitas vezes, por tirania e avareza do dono da casa, que muitas vezes tem carros enormes, casas bonitas, mas a despensa está vazia, que é extremamente miserável com os que moram dentro de casa. Então, a realeza, a beleza é diferente. Gente, pode contar uma historinha para terminar? Pode, tranquilo. Falando sobre propriedade, eu gosto muito de contar uma lenda sobre aquilo com o olhar que nós temos com o que os outros têm, né? Se hoje, né, 843 milhões de pessoas passaram fome, se hoje, né, tantas pessoas, crianças morreram, muitas morrem de fome, se hoje mais de 76 mil vidas foram ceifadas porque foram abortadas, nós temos que entender o que é propriedade. Para um espírito endividado que causou muita dor,
que lesou muitos em outras vidas, tudo o que ele quer é renascer num corpinho com muita deficiência para se libertar da culpa e ter a esperança e a alegria de uma nova era. Esse nosso irmão que eu citei na Itália, né, em que ele adotou a jovem Alba, que tem a síndrome de Down, ele fala que ele descobriu uma alegria, que ao olhar para ela, ele descobriu que tudo tem um propósito, que a casa dele passou a ter um valor, porque na casa dele passou a ter amor e alegria. E é naquela vida que ele aprendeu a gerar e entender o que é vida. Um velho rei, numa cidade, numa pequena cidade onde ele comandava tudo, onde a maior casa era dele, era um palácio, tinha um morador que ficava na rua porque não queria trabalhar. Este rei não deixava faltar alimento para ninguém e ficava super preocupado em como manter a plantação, porque naquela época, princípio de Idade Média, como ele manteria isso. Então esse outro, todo dia que ele chegava, né, na sua carruagem, esse morador de rua pedia a ele dinheiro no portão da entrada do seu palácio, falava com ele: "Ô, vida boa que você tem, eu queria ser rico assim. Se eu fosse rico assim, eu seria feliz." E durante muito tempo, este rei, ao entrar no palácio, escutou esse morador de rua falar com ele, que não saía. Ele dava alimento, ele convidava para trabalhar, e esse homem não queria trabalhar. "Ah, eu sou muito doente, se eu fosse rico assim, eu seria feliz." Aí ele virou e falou o seguinte, teve um dia que ele parou e falou assim: "Se eu tivesse o que você tem, eu também seria feliz." E aí este rei pegou esse homem e falou com ele assim: "Meu irmão, você vai entrar na minha casa." Ele falou assim: "Você vai deixar eu entrar no seu palácio?" Ele falou: "Vai. E tudo que você achar de valores de riqueza, você vai poder levar. Tudo que você quiser. Você vai. Só que tem um detalhe. Você vai entrar na minha casa, era um palácio enorme. Eu vou colocar uma lamparina no seu ombro. Tudo que você vê, você pode pedir. Vai ser seu. Tudo que você quiser. Se anota tudo que você viu. Quando você chegar lá no fundo, quando você tiver passado por todos os cômodos do palácio, tudo que você quiser e que você vê, eu vou te dar." E ele falou: "Vai, vou. Só que essa lamparina que eu vou colocar no seu ombro, ela tem que chegar acesa quando você sair do meu castelo. Se ela se apagar, você não leva nada." "E você aceita?" Ele falou: "Aceito, porque agora eu vou ficar feliz, agora eu vou ficar rico, porque tudo que eu ver eu vou poder pedir depois." E aí colocou a lamparina no ombro dele. E ele começou a andar ao palácio. E andando de um lado, andando para o outro, e o rei ao lado. E andando de um lado, andando para o outro, e ele num desespero de equilibrar e não deixar a luz apagar, cara. Não deixar a vela da lamparina apagar, a chama apagar. Quando ele, 2 horas depois de andar todos os cômodos, ele chegou lá no final, no quintal, nos fundos do castelo. E aí o rei perguntou: "E aí, pode me falar tudo que você viu e que você quer?" Ele virou e falou assim: "Deus me livre, eu não consegui prestar atenção em nada, eu não consegui pedir nada. Deus me livre, porque eu fiquei o tempo inteiro preocupado com essa luz aqui, essa chama que a lamparina apagar, porque se ela apagasse eu não podia pedir nada. E eu não consegui prestar atenção." E aí, então o rei virou para ele e falou assim: "Pois eu vivo assim, todos os dias. Todos os dias da minha vida, eu não consigo ter paz, eu não durmo direito, preocupado, se eu vou ter recursos para alimentar todos vocês da minha cidade. Eu passo todos os dias preocupado, como você preocupou em apagar essa chama, eu fico preocupado como administrar melhor para poder garantir para as mulheres roupa, alimento, para crianças roupa e alimento, para os pais de família condição de trabalho. É assim que eu vivo, meu amor, meu filho, com medo dessa chama apagar. Por isso que eu não tenho descanso, porque eu não posso deixar de trabalhar, senão eu tenho medo da chama apagar e vocês não terem o que comer. Nenhum dos que me servem. Eu não tenho paz, eu tenho responsabilidade e obrigação." Então, quando nós falamos em olhar o que o outro tem, nós temos que ser extremamente agradecidos e alegres,
Porque o que é mais importante, gente, é nós entendermos que aquilo que nós almejamos e enxergamos no outro, né, nós temos que agradecer, bendito seja, chegou até você por merecimento. Olha, um padre, por onde, na época que Francisco de Assis andava, tinha um jovem que era famoso, que passava de casa em casa e roubava. E esse jovem um dia pediu, morando na rua, ninguém levava ele para dentro de casa porque ele tinha a fama de ser um ladrão. E aí este padre foi, chamou esse jovem, falou: meu filho, as noites estão frias, me ajuda a limpar a igreja, e você mora na sacristia, eu te arranjo um quartinho para você comer. E todo mundo dizia para o padre: não faz isso não, ele não é honesto, ele é ladrão, ele vai roubar. E aí este padre virou e falou: de jeito nenhum, olha para você ver, ele está melhorando, ele está me ajudando. E aí ele limpando, né, as peças, e ele perguntando ao padre, o padre falando que aquilo era prata pura, que ele tomasse muito cuidado para polir. E certa noite o padre acorda, escutou um barulho, quando chegou para olhar na sacristia e no altar, várias peças tinham sido roubadas. Ele tinha juntado toda a roupa que ele tinha, e o padre percebeu que aquele irmão que ele acolheu, além de ter levado as roupas e tudo, ter abandonado a igreja, o seu trabalho, ainda levou muitas peças de prata. Passado algumas horas, no outro dia, à tardinha, chegam os policiais com o jovem amarrado e umas peças de prata. E os policiais chamaram o padre e falaram com ele: olha aqui, pegamos esse ladrão cheio de peças de prata aqui da igreja. Esse ladrão roubou tudo, eu tenho certeza, padre, que é da igreja. E um absurdo, sabe o que ele falou? Que o senhor que deu essas peças de prata para ele, e que ele tinha certeza que ele não roubou nada, que não era ladrão. E o padre, a hora que viu aquele jovem, que ele acolheu, alimentou, com aquelas peças amarradas lá, julgadas, em frente ao policial, o padre virou imediatamente e disse aos policiais: que é isso? Soltem ele, por que vocês amarraram? Eu dei sim para ele vender. Você esqueceu mais peças. E pegou mais algumas peças e deu. E os policiais ainda apertaram o padre, que queria bater, prender. Não, o jovem, diante do alívio de ter sua vida salva, diante de ver a bondade daquele que o acolheu, que não o julgou, e ainda disse que ele tinha esquecido mais peças para que os policiais acreditassem que ele não tinha roubado, nunca mais roubou uma peça e viveu até os seus últimos dias limpando aquela igreja, morando na igreja e agradecendo aquele padre que o entendeu e o aceitou. E nunca mais ele roubou. Não se educa pela dor, se educa pelo amor. Então, o direito à propriedade não nos cabe julgar nem tirar nada de ninguém. Essa história que você está contando está me lembrando aqui da história do menino que numa sala de aula roubou um relógio. Isso. Você conhece essa história, né? É, isso mesmo. Que o professor foi de bolso em bolso e achou o relógio. Mas ele também estava com os olhos vendados e não quis saber quem é que tinha roubado o relógio. E o menino, através desse ensinamento, ele se tornou também um grande professor. Essa história também é muito bonita. É isso aí. Então nós encerramos o nosso capítulo, o nosso subtópico de hoje, direito de propriedade e roubo. O Denise, lembrando que amanhã palestra... Gente, queremos fazer um convite muito especial para todo mundo. Nós temos nosso grande amigo da Fraternidade Espírita, Amor e Caridade, da FEAC, o Marco Polo. É um grande amigo, nós temos a liberdade de chamarmos de amigo. É um grande palestrante, um estudioso, um homem fantástico, e que amanhã, por pura caridade, ele lá em BH, a esposa dele está grávida, linda, maravilhosa, Mariana, um beijo, ele vai estar fazendo uma palestra amanhã às 8 horas, pelo Facebook, na página da Fraternidade Espírita Amor e Caridade.
eu convido a vocês que convidem todos para assistir. É de uma beleza, de uma grandeza. A palestra dele nos coloca sintonizado com o alto e com o amor maior. Convidem todos, se reúnam. Os que estão em casa e podem, mas convidam para que numa esfera, numa paixão, numa vibração de amor, possamos estar sintonizados no Facebook da FEAC amanhã, para assistirmos a palestra de Marco Polo, Jesus, o Educador. Então, que nós tenhamos a alegria e a felicidade de nos encontrarmos amanhã para assistirmos essa palestra desse irmão tão querido, que tão maravilhosamente nos ensina os exemplos de Jesus. Que nós tenhamos muita alegria e possamos nos reencontrar novamente. Hoje agradecemos a presença de todos, a alegria desse encontro, e entendendo que os amigos espirituais nos respondem sobre propriedade e roubo, né? Na verdade, o que significa respeito acima de todos, entendendo que todos nós temos as nossas imperfeições. Estamos convivendo com irmãos de todas as faixas, de valores e padrões, uns já muito evoluídos, capazes de ceder, outros ainda buscando no prazer da matéria o direito a qualquer preço. E nós entendendo que a lei maior, a felicidade maior, está no viver com Cristo e em Cristo. Entendendo que é através da convivência que nós vamos entender tudo o que nos falta hoje foi um desperdício de outras eras. Tudo o que nos falta hoje foi o que nós tiramos do outro. Às vezes a alegria, às vezes a paz, às vezes o dinheiro, às vezes o emprego, às vezes os bens. Às vezes a oportunidade de ter filhos, às vezes a oportunidade de ter irmão, às vezes a oportunidade de ter família. Então, diante da alegria, tudo que tem que vir até nós, Deus encontra o caminho. E tudo que estamos passando, os nossos irmãos que estão partindo, podem crer, estão sendo recebidos com muita luz pelos amigos do plano maior, com muita alegria. Possamos emanar a cada irmão desse o nosso abraço e o nosso sincero agradecimento, porque cada irmãozinho vai ser para a ciência uma forma de estudo. E foi para todos nós um aprendizado de entrega, de espíritos que se comprometeram na pandemia em partir. E não esqueçamos, nossos irmãos estão partindo para voltar numa nova era. Que Deus nos ampare hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Vamos aos comentários hoje, Denise? Vamos lá. A Gislene Sader. Oi, Denise, muito bom ouvir você. Fã de carteirinha. Eu pagar por mês para puxar saco. Não perde uma. A Joelma Cássio. Denise Sader, gente boa e linda. Não chega aos seus pés. Ela diz também que o nosso Pai Celestial abençoe vocês. Você também, minha linda, com muita luz. A Renata Pacelli, gratidão Saudade. pelos ensinamentos, Denise. A Dona Neuza, gratidão, lindo, foi um grande aprendizado. Deus abençoe e ilumine vocês cada dia mais. Todos nós, Dona Neuza, que saudade! E a nossa querida Renata Pacelli também, né? Um grande abraço. E também a Alice, a professora Alice da FEAC. Estou orgulhosa de vocês. Amei. Nossa. Terminou aqui? Sim. Eu queria mandar um abraço para a Josi, né? Ela está aqui assistindo a gente. Falar com ela que o pai dela, que vocês incluam, tá, gente? O pai dela, Magno José Machado, em suas orações. E mandar um grande abraço para ela e falar com ela que ela não está sozinha. Isso mesmo. Né? Josi, e todos aqueles irmãos que estamos sentindo falta, que estão chamando o Dr. Pedro e a sua equipe, e todos aqueles irmãos que estão passando por muita dificuldade. Nosso abraço à Neuza querida, mãe da Patrícia, né? Um grande abraço a todos. Nossa querida Josi, um abração.
estamos todos na frequência e todos vocês possamos neste momento sintonizar essa luz, essa vibração de amor chegando até nós. Tem mais alguma coisa para colocar? Podemos fazer nossa prece? Podemos. Então vamos agora e que o Senhor Magno receba as vibrações de amor. Todos aqueles irmãos que nós nos encontramos na FEAC, todos os irmãos que nós direta e indiretamente cruzamos em nossas vidas, todos os irmãos do plano maior, do nosso país, do nosso planeta, como ovelhas desgarradas, Senhor, queremos seguir o Teu cajado e o Teu caminho. Mestre, que no Teu caminhar tenhamos a certeza que, apesar das nossas imperfeições, o Teu direcionar, a Tua vibração, a luz que nos emana, há de nos fortalecer. Que nós tenhamos muita coragem, Senhor, muita força para vencer o mundo como vós venceis. Mestre, é com extrema alegria que eu sei que todos nós aqui sabemos e recebemos esta paz, esta esperança e este amparo nos ombros de cada mentor que nos abraça e nos envolve, de cada irmãozinho que torce por nós. Não importa onde nós estamos, não importa a quantidade de lágrimas que estamos derramando. Senhor, desmanchamos na esperança, fortalecemos na Tua paz. Estamos aqui, Senhor, derrama sobre cada um de nós o vosso amor, a vossa luz, a vossa paz. Todos, aonde quer que estejamos, encarnados, desencarnados, nos hospitais, e pedimos àquela equipe que cuidam dos doentes, recebam a intuição do plano maior, recebam essa luz, da mais bênção azulada, dourada, prateada de amor, que assim seja. Que assim seja. Então, boa noite, pessoal. Boa Até semana noite. que vem. E amanhã, 8 horas, ligadinho no site aí da FEAC, na página do Facebook, dando aquele apoio e recebendo a luz do ensinamento do nosso irmão Marco Polo, que vai falar pra gente lá de BH. Grande abraço e quero encontrar todos nessa página. Que assim seja. Gratidão pela paciência. E um abraço a todos. Sou Valdir, fazendo 26 anos, né, meu querido? O senhor tem 25, o senhor tem 26, ó. Beijo. Beijo, seu Valdir. nós vamos apertar. Sou Valdir fazendo aniversário hoje. Só Solange que dá conta. Grande abraço, gente. Que assim seja. Que assim seja. Ai, ai, ai.